Bom dia, aluno do CPV, tudo bom com vocês? Então hoje estamos reunidos para mais uma aula de Matemática 3. Meu nome é Leonardo Shimura e hoje é dia 1/7, chegamos aí no mês de julho, já a segunda metade do ano, beleza? Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre seno da soma, seno da diferença, cosseno da soma e cosseno da diferença e, se der tempo, a gente vai aprender um pouquinho sobre seno e cosseno de arcos duplos, tudo bem? Iniciando pelo seno da soma aqui. A gente tem que o seno de um número A mais B, ou seja, por exemplo, o seno de 80, que pode ser descrito como seno de 50 mais 30, entendeu? Ele vai ter essa formulinha aqui. Então, ó, seno de A mais B é igual ao seno de A vezes cosseno de B mais seno de B vezes cosseno de A. Ixi, professor, é muito difícil memorizar essa fórmula. O que eu faço agora? Ah, pode deixar que teve um cara que ajudou a gente, famoso Gonçalves Dias, a memorizar. Ele vai falar pra gente, ó, que as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Sinal daqui, sinal de lá. Tudo bem? Então essa é a forma que a gente utiliza, essa canção do exílio, versão modificada para matemática, é a forma que a gente memoriza essa fórmula. Então, por exemplo, seno de 75 graus. Professor, eu não sei quanto que é seno de 75 graus, mas seno de 75 não pode ser descrito como seno de 45 mais 30? Pode sim, porque 45 mais 30 é igual a 70, ficaria igualzinho. Isso aqui a gente pode falar que, então, considerando que 45 seja o nosso A e 30 seja o nosso B, a gente pode dizer que seno de 75 graus vai ser igual ao seno de 45 vezes cosseno de 30 mais seno de 30 vezes cosseno de 45. Até aqui, o que a gente fez? A gente utilizou essa fórmula do seno de uma soma e só substituiu os valores. Em vez de colocar A, a gente colocou 45, em vez de colocar B, a gente colocou 30. E fez a mesma coisa aqui na fórmula toda. Tudo bem? Isso aqui vai ser igual a seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Lembram da nossa tabelinha lá? Cosseno de 30, então vezes cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Mais seno de 30, que é igual a meio, vezes cosseno de 45, que é igual a raiz de 2 sobre 2 também. Então, até aqui, a gente vai ter essa visualização, tudo bem? Esse aqui, por enquanto, vai ser o nosso valor. O que a gente faz agora? A gente tem que primeiro fazer as multiplicações e depois fazer a adição. Então, ele vai ficar ó, dessa forma aqui. Acho que, aliás, dá para fazer aqui na frente. A gente faz o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo quando a gente multiplica duas frações, tudo bem? Então, raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6, dividido por 2 vezes 2, 4. Mais 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Dividido por 2 vezes 2, que vai ser igual a 4. Aqui, ó, a gente tem raiz de 6 sobre 4 mais raiz de 2 sobre 4. Como eles estão sendo divididos pelo mesmo número, a gente pode só agrupar e somar tudo isso. Então, vai ficar raiz de 6 mais raiz de 2. Tudo isso dividido por 4. Esse aqui vai ser, então, o nosso seno de 75 graus. Ó. A gente foi substituindo, foi trabalhando com essa fórmula e chegou nesse resultado, tudo bem? É assim que a gente vai proceder para poder fazer o seno de algum número que a gente não sabe, tudo bem? Certo? Podem copiar um pouquinho, que já eu volto para explicar o seno da diferença, então. Falando, então, do seno da nossa diferença agora. O que quer dizer com diferença? A diferença entre dois números, ou seja, a subtração, tudo bem? Vocês acreditam que vai valer exatamente a mesma canção para explicar esse seno também? Como assim? Seno de A menos B. Então, ó, recitando de novo a nossa canção do Exílio Gonçalves Dias. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Sinal daqui é o sinal de lá. Então a gente pode usar exatamente a mesma canção para falar do seno da diferença e seno da soma, tudo bem? Então, ó, trabalhando agora com outro exemplo. Eu quero saber seno de 15 graus. Tudo bem? Isso aqui vai ser igual ao seno de 45 menos 30 graus. Não é? Porque aí se a gente faz 45
menos 30 vai ser igual ao 15. Lembrando que isso aqui é diferente de seno de 45 menos seno de 30, tudo bem? A gente tem que fazer toda essa operação para descobrir o valor. Então isso aqui ó, vai ser igual, considerando que no lugar de A a gente usa o nosso 45 e no lugar de B a gente usa o nosso 30 graus, então vai ficar seno de 45 vezes cosseno de 30 mais seno de 30, mais não, aliás, perdão. A gente está fazendo da diferença, da subtração. Então aqui é um menos. Vezes cosseno de 45. E agora a gente só realiza os nossos cálculos baseado naquela tabelinha que a gente aprendeu, os valores de seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus. Então, a gente tem que seno de 45 igual a raiz de 2 sobre 2. Vezes cosseno de 30, que é igual a raiz de 3 sobre 2. Menos seno de 30, que é igual a meio. Vezes cosseno de 45, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Isso aqui vai ser igual a raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. Dividido por 2 vezes 2, 4. Menos 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. 2 vezes o 2, 4. Por eles terem o mesmo número dividindo aqui embaixo, então vai ficar raiz de 6 menos raiz de 2. Tudo isso junto dividido por 4. Então esse aqui vai ser o valor do nosso seno de 15 graus, que pode ser descrito também como seno de 45 menos 30 graus, tudo bem? Podem começar a copiar aí, que eu vou trazer então o cosseno da diferença e da soma, tudo bem? Neste momento, então, falando sobre o cosseno de uma soma, a gente vai ter, então, cosseno de A mais B vai ser igual a cosseno A vezes cosseno B menos seno A vezes seno B. Como que a gente vai memorizar isso? Dessa vez não vai ter nenhuma canção específica para a gente lembrar, porém tem uma forma de a gente memorizar que é cossa, cossa, senta, senta, troca o sinal. Então, ó, vai ser importante a gente lembrar disso aqui. Enquanto aqui a gente vai ter um sinal positivo, aqui a gente vai ter um sinal negativo, tudo bem? Coça, coça, senta, senta, troca o sinal. Então aqui é negativo e aqui é positivo. Então, por exemplo, quero saber o cosseno de 75 graus. Isso aqui vai ser igual ao cosseno de 45 mais 30 graus. Que vai ser igual ao cosseno. Aliás, vamos substituir, ó. Então, no lugar de A, a gente está colocando 45 graus. No lugar de B, a gente está colocando 30 graus. Então, onde tiver A, a gente coloca 45. Onde tiver B, a gente coloca 30. Então, vai ficar igual a cosseno de 45 vezes cosseno de 30 menos seno de 45 vezes seno de 30. Que a gente pode descrever como sendo cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, raiz de 2 sobre 2 vezes cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Menos seno de 45, que é igual a raiz de 2 sobre 2, vezes seno de 30, que é igual a meio. Que vai ser igual a raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. Dividido por 2 vezes 2, 4. Menos raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. Dividido por 2 vezes 2, que aí vai ser igual a 4. Por eles estarem sendo divididos pelo mesmo número aqui embaixo, a gente pode só agrupar. Então vai ficar raiz de 6 menos raiz de 2. Tudo isso dividido por 4. Que, aliás, vocês vão perceber, se vocês olharem ali na parte anterior da aula, que isso é igual ao seno de 15 graus. Por quê? Porque aqui 75 graus e 15 são ângulos complementares, ou seja, somados eles vão dar 90 graus.
Então, quando a gente faz o cosseno de um, vai ser igual ao seno do outro, certo? Então, ó, esse aqui, para quem quiser copiar, vai ser o cosseno de 75 graus. Por último de hoje, a gente vai fazer o cosseno da nossa diferença. E ele vai poder pegar mais ou menos a mesma fórmula do cosseno da nossa soma. Então vai ficar, ó, cossa, cossa, senta, senta, troca o sinal. Então, ó, aqui está negativo, aqui está positivo. Enquanto aqui era positivo, aqui era negativo. Agora a gente só trocou. Mas, ó, grava a mesma coisa. Cossa, cossa, senta, senta, troca o sinal. Então, baseado nisso, a gente vai tentar agora calcular o cosseno de 15 graus. Então, cosseno de 15 é igual ao cosseno de 45 menos 30 graus, né? Então, onde tem o A, a gente vai colocar 45. E onde tem o B, a gente vai colocar 30. Isso aqui vai ser igual, então, cosseno de A, que no nosso caso é 45, vezes cosseno de B, que no nosso caso é de 30 graus, mais seno de A, que ali é 45, e o nosso seno de 30 graus, vezes seno de 30 graus, aliás. Isso, né? Vou colocar igual, igual. E a gente só vai ter que substituir esses valores aqui. Então, cosseno de 45, isso aqui é igual a raiz de 2 sobre 2, vezes cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, mais seno de 45, raiz de 2 sobre 2, vezes seno de 30, que é igual a meio. Então, isso aqui vai ser igual a raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. Dividido por 2 vezes 2, 4. Mais raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. Dividido por 2 vezes 2, 4. Eles estão com o mesmo número dividindo eles, então isso aqui pode ser agrupado. Ficando então dessa forma. Lembra que eu falei que o 15 e o 75 graus são ângulos complementares? Então, o cosseno de 15 ele é igual ao seno de 75. Se vocês olharem lá na primeira parte da aula, esse aqui deu quando foi o valor de seno de 75 graus. Tudo bem? Então era isso que eu tinha para passar para vocês. Hoje a gente vai fazer os exercícios agora. Professor, por que a gente usa cada uma dessas coisas que você mostrou hoje? Vocês viram que com 30 e 45 graus, que a gente só usou esses valores hoje, a gente conseguiu, com o seno e cosseno deles, calcular um monte de seno e cosseno. Então isso vai ser muito útil se você tiver os ângulos de 30, 45 e 60 graus ali na nossa tabelinha de seno, cosseno e tangente. Professor, mas eu não lembro seno, cosseno e tangente de 30, 45 e nem 60 graus. Então corre na nossa tabelinha, olha lá, tá nas primeiras aulas de seno, cosseno e tangente. Se você não achar, procura na internet, né, valores notáveis de seno, cosseno e tangente, que você vai encontrar lá. A gente vai usar muito, a gente acabou de começar o ano e a gente já usa em muita coisa aqui, tudo bem? Vamos para os nossos exercícios e depois qualquer dúvida que tiverem podem mandar.